Obrigado, professor. Nossas saudações aos senhores e às senhoras presentes. Então, a Câmara Municipal de Assis Chateaubriand tem a grata satisfação de participar com os representantes da sociedade civil organizada e a população em geral deste importante ato público para tratar de assuntos relevantes relacionados ao tema desenvolvimento de Assis Chateaubriand, perspectivas, alternativas e propostas, através da parceria firmada entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a Secretaria de Indústria e Comércio Municipal, o IFPR Campus da Chateaubriand, a Associação Comercial e Industrial da Chateaubriand, com a participação de renomadas autoridades, empresários, estudantes, professores, doutores e especialistas, contando com o respaldo dos vereadores presentes. Vereadora Franciane, nossa vereadora Lúcia, vereador licenciado Alessandro, o vereador Osmar, bem como a presença do nosso prefeito municipal, também o nosso vice-prefeito Clóvis e os secretários que se encontram, a Milene, o meu vizinho, o Márcio, e também agora a presença da nossa ilustre vereadora, a Elisandra. Eu ia falar polaca, mas é Elisandra. Então, agradecemos a colaboração dos senhores e das senhoras, em especial ao diretor do IFPR, professor Vicente, neste ato prestado pelo professor Elton, pela disponibilidade do espaço e do professor doutor Jandir Ferreira Lima, que nos honra com a sua presença, na qualidade de orientador do ilustre expositor desta noite, o professor César. Considerando o momento promissor pelo qual passa o município de Chateaubriand, nos setores industriais, agropecuários, comerciais de prestação de serviço, o professor e doutor César Gomes de Freitas elaborou um estudo minucioso e vem apresentar para a população de Chateaubriand sua pesquisa de pós-doutorado com o tema Desenvolvimento de Chateaubriand, Perspectivas, Alternativas e Propostas. Antes de passarmos a palavra ao professor César, neste momento, passo a palavra ao nosso prefeito municipal, Walter Aparecido Souza Correia, nosso prefeito Valtinho. Prefeito, o microfone é teu, o tempo também. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que eu participo hoje aqui junto com o Matheus, em seu nome, quero aqui saudar também os vereadores que aqui estão presentes, né? Esse projeto idealizado pelo professor César, juntamente aqui com a nossa Câmara Municipal, vejo aqui vários empresários, empreendedores, alunos, e a importância hoje do resultado desse projeto, né? Esse projeto tão importante. Quero saudar aqui o meu vice-prefeito Gomes, quero saudar os secretários que aqui estão também, a Milene, que é de Emprego e Trabalho, o Márcio, de Esporte, o Alessandro também, que aqui está, que é da Agricultura. Eu quero iniciar minha fala dizendo o seguinte: hoje o município de Assis vive um momento muito importante. Eu começo a falar sobre a maturidade das pessoas, um momento tão importante que a gente vem aqui falar, que é do desenvolvimento de Assis. Assis hoje vive, né, a gente vê e percebe várias pessoas que estão vindo aqui, e o desafio, né, que a gente tem enfrentado, eu enquanto executivo, legislativo, e as empresas também que aqui estão, né, sabem do que eu estou falando, porque quando a gente fala de desafios, as demandas cada vez mais aumentando, a gente sofre todos os dias pessoas, né, batendo nas nossas portas, as pessoas aí nas nossas secretarias. Nós tivemos agora, né, Alessandro Zorinho, nós tivemos aí um período em 40 dias, 27 dias de chuva. Imagina, quase 500 milímetros de chuva, né, só na nossa região aqui. E eu conversava hoje com o meu secretário, ele dizia, né, o desafio aí de hoje colocar toda a equipe, todas as máquinas, para nós atendermos os nossos agricultores, que hoje a nossa cidade tem uma vocação, de fato, ainda agrícola, né? Porém, a gente está aí migrando para a indústria, enfim. Mas por que eu citei o Alessandro? Porque hoje o município, ele está passando por um momento ali, a Frimeza está vindo para cá, daqui a pouco, no dia 13, nós teremos de dezembro a inauguração dessa grande empresa, e hoje a gente já destaque na empregabilidade. E aqui está a Milene, né, também, que
ela sempre menciona essa questão da empregabilidade do nosso município, todos os dias abrindo vagas para empregos, né? Hoje, Assis, para vocês terem uma ideia, é uma cidade que é referência em empregabilidade, ficando à frente de Toledo, de Marechal Cândido Rondon, Guaíra, Palotina. Isso, para nós, é muito desafiador. E também oferecendo oportunidades, né? Esse é o nosso papel, né? Atender as demandas das pessoas. E esse estudo do professor César, ele vem de encontro com o nosso momento. A gente, todos os dias, a gente se reúne, a gente conversa, porque hoje a gente ainda trabalha com o ônus. E o bônus ainda vai vir, porque a arrecadação do município hoje, ela é a mesma, né, como o município com 34 a 35 mil habitantes. Porém, né, o novo censo ele já com certeza vai apontar aí que nosso município vai passar de 40 mil habitantes tranquilamente. Então, assim, hoje nós temos vários atendimentos na saúde, na educação, na agricultura, como eu mencionei, porém, nós temos que ter aí parceiros como vocês para que apontem para nós as soluções, né? As soluções para que juntos, de uma forma madura, a gente consiga encontrar aí o mais rápido possível uma solução, porque o desenvolvimento está batendo na porta do município. E eu vejo aqui alguns empreendedores, eu vi ali o Daniel também, o Zezinho, a Zana, que aqui estão, o Serginho, a Angélica, e é muito importante quando eu falo de maturidade da sociedade nesse sentido. Todos olhando pelo mesmo lado, gente. Todos olhando pelo mesmo lado. Porque o problema aqui não é só do município, não é só do executivo, não é só do legislativo, é um problema de todos nós. Então, a importância hoje do IFPE, quero aqui ressaltar a importância, mais uma vez, desse projeto do professor César, né, em parceria com a Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que vai apontar resultados aqui que nós vamos nos surpreendermos. Então, meu muito obrigado e que tenhamos uma noite aí muito proveitosa. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, prefeito Valtinho. Antes de darmos sequência, também agradecer a presença da nossa imprensa local, o Jornal Regional que tem transmitido online, também as nossas rádios aqui presentes, as nossas instituições financeiras também sempre são parceiras do município, e também o IEF que fica a transmissão, né, online. Dando sequência, concedemos agora a palavra ao professor Dr. Jandir Ferreira Lima. Professor Jandir, orientador do professor César na pesquisa. Trabalho árduo, né, professor? O senhor fique à vontade. Tá bom. Boa noite a todos e a todas. Poderia projetar, por favor? Meu nome é Jandir, eu sou professor na UES Toledo, sou pesquisador lá do Núcleo de Desenvolvimento Regional. Inclusive, tem um colega meu lá famoso, que é de Assis, que é o professor Ciro Alves, não sei se vocês conhecem ele, é natural de Azauri. Ele é famoso porque ele vai na Europa e tudo mais, e fala, quando você anda pelo interior do Brasil, você vai para a Europa em lugares assim, bem chiques mesmo. Né? Recomendo que vocês tragam o Diego aqui para falar um pouquinho sobre Assis, né? Que é natural aqui, tem familiares aqui em Assis, vai ser bem interessante. Pessoal, o trabalho hoje é do César, né? Ele que é a estrela da noite. Ele que é a estrela da noite, porém, eu trouxe alguns dados aqui para contextualizar um pouquinho Assis. Tá? Infelizmente, nas bases de dados, por conta da pandemia do Covid-19, muitas bases de dados elas não foram atualizadas ainda. Né? Estamos que agora, próximo ano, esses problemas se corrigem. Inclusive, o nosso censo demográfico, né, atrasou 2 anos, infelizmente, por conta da pandemia, uma série de situações que a gente vivenciou. Mas, com certeza, esse novo censo demográfico vai trazer dados interessantes, não apenas de Assis, mas da nossa região. Por que da nossa região, pessoal? Porque nós estamos passando por uma grande transição na região. Tá? A gente está vendo aí agora a nova perspectiva em infraestrutura, projetos que já estão contratados, né? A chegada da iniciativa privada, a estrada de ferro, a expansão da aeroportuária da nossa região, quem sabe no futuro um marco regulatório de piedade que seja mais favorável à região, a transição de algumas cidades, né? Também estamos encaminhando do programa S de desenvolvimento, nós dizíamos que a região precisava ter, em paralelo ao que ela tem hoje, uma outra estrutura produtiva que consuma menos recursos naturais,
né? Vai ter agricultura, vai ser sempre importante para o agronegócio, mas em paralelo a isso, construir uma outra estrutura produtiva que consuma menos recursos naturais e tenha mais tecnologia. Então, alguns municípios já estão bem avançados nisso, é o caso do Toledo, com o seu bioparque, é o caso lá de Medianeira, né, com o pessoal da TI, da Tecnologia da Informação, é o caso aqui de Cascavel, com a mecatrônica, fazendo essa transição tecnológica, e isso vem transformando esses municípios. Tá? E aqui assim, Chateaubriand também, né, com essa nova planta da firmeza, que vai ser muito importante para o município, porém isso também traz desafios, né, como bem o prefeito apontou agora há pouco. Tá? Quer passar o próximo slide, por favor? Muito bem, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aí, por conta da iluminação. Aqui eu trouxe alguns dados de 3 municípios, pessoal, só para fazer um pequeno comparativo. É claro, comparar Toledo com Assis é meio complicado, porque Toledo tem 5 vezes mais população que Assis, né? Aqui na contagem da população conta 144 mil, mas no ano passado, né, o prefeito já sinalizou que por cima já tem 165 mil moradores em Toledo. Então, Toledo, assim, está crescendo em ritmo de jato mesmo. Tem alguns investimentos que eram desse Chateaubriand, não sei se vocês viram que tem um shopping, numa parte da cidade que está em fase de construção, 30% daquele shopping foi feito investimento por moradores de Assis. Por que será que o pessoal vai investir em Toledo e não em Assis? Às vezes é oportunidades, pessoal. Então, mais do que nós esperarmos da firmeza, é importante que os investidores locais também acreditem no município e invistam no município, né, para não ficar migrando o capital para outros municípios. Então, isso demonstra como a dinâmica está ocorrendo na região. Né? E aqui, só para comparar para vocês, pessoal, a área dos municípios, nós vamos olhar um pouquinho para a Palotina e Assis, que tem uma população, em termos de população muito semelhante, né, ao contingente. Praticamente, em termos de produção de soja, Assis bate Palotina, quase o dobro. É uma economia granadeira, que nós chamamos, né, produz muitos grãos. Infelizmente, processa muito pouco. O rendimento ainda é praticamente igual ao de Palotina, mas Toledo tem um rendimento superior. É interessante que Toledo, pessoal, todo ano ela perde a área rural e cria área urbana. Só o bioparque agora absorveu mais 50, 60 alqueires, não criou só área, mais 50, 60 alqueires. O município teve que rever o seu plano de urbanização para atender o bioparque. E, mesmo assim, Toledo consegue a cada ano mais rendimento na sua área rural. Por que isso? É tecnologia, um grande espírito empreendedor, é um pessoal da área rural muito articulado, extremamente articulado, então isso vem fazendo a diferença em termos de produtividade em Toledo. E há aqueles projetos que ninguém acredita, mas que dão certo, alguém tem que ser arrojado para certo. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, eu fui chamado pelo PTI para dar um parecer do projeto, tinha sido decidido lá, e era um projeto de queijos finos. E a época que chegou o projeto, eu achei interessante, dei o parecer. Eu me recordo que veio um técnico e dizia, cara, deu um parecer positivo naquele projeto, mas produzir queijo fino em Toledo, ali só tem soja, ali tem veneno, cara. Como é que vai produzir queijo fino em Toledo? Mas eu achei o projeto interessante e resolvi apostar, cara. Hoje é referência, os queijos finos de Toledo. Né? Então, às vezes, a gente tem que apostar, olhar um pouco mais longe, só visão do futuro. Tá? Aqui o milho também, a produtividade muito interessante, né? Porém, pessoal, quando eu olho aqui embaixo, nessa parte aqui do rebanho da agropecuária, é mais interessante ainda, né? Vocês têm um rebanho de galináceos aqui de 8 milhões, né, de cabeças, Toledo é 11 milhões. A parte do rebanho de suínos, então, em Toledo é uma coisa assim, fora do normal. E a tendência é vocês ampliarem esse rebanho por conta da chegada da firmeza e a demanda de novos produtores, novos integrados e assim por diante. Né? Então, aqui para contextualizar para vocês qual é essa diferença em termos de produção, de plantel e tudo mais. Interessante também que a área agropecuária de Toledo, ela tem mais área destinada à agropecuária. A agropecuária, a parte pecuária, desculpa. A pecuária pode parecer algo assim tão banal para vocês, mas ela é a primeira transformação que se faz numa área rural, pessoal. Você está pegando a soja, o milho, toda aquela produção vegetal e está já agregando o primeiro valor na propriedade rural para criar fora. Depois você pode agregar outros valores por meio da agroindústria rural. Tá? Então, aqui a gente contextualiza um pouco a diferença. Se vocês acham que Palotina
é mais desenvolvida que a CIS, eu diria para você o seguinte, isso aí não é uma ideia tão real assim. Eu diria que vocês estão no mesmo patamar. Tá? Vocês estão no mesmo patamar. Porém, houve algumas transições ao longo do tempo que vocês não fizeram, mas vão fazer agora. Próximo, por favor. E aqui está essa diferença, né? Eu trouxe aqui para vocês. Esse aqui, pessoal, é o PIB, o PIB, Produto Interno Bruto. Tudo aquilo que é produzido dentro das fronteiras do município. A gente desconta lá as despesas acessórias, como os economistas falam, infelizmente não temos ele mais atualizado. Mas aqui em 2002, pessoal, Palotina e Assis estavam empatados. Estavam jogando mais ou menos igual, mas ao longo do tempo, olha só a transição que a Palotina fez e que vocês não fizeram, infelizmente. Né? O que foi a transição de Palotina a Cervados? Processando, ampliando o processamento, altamente concentrado em Palotina, né? Agora descentralizou um pouco as unidades. A mesma Copacol também altamente concentrada em Cafelândia, depois de muita pressão dos prefeitos, eles descentralizaram. Hoje já tem unidade aqui em Nova Aurora e nos municípios. E Palotina decolou. A segunda potência que Palotina tem, e vocês não tinham naquela época, era a Universidade Federal. A Universidade Federal era apenas um pequeno campus, uma extensão, com poucos alunos, e hoje é uma universidade consolidada, né? Tem cursos de graduação e de mestrado. Inclusive, pessoal, a transição que Palotina hoje está passando na agricultura deve-se à Universidade Federal, que é a nossa universidade. Me recordo que uns tempos atrás, o pessoal do Oeste Desenvolvimento nos chamou para uma conversa e perguntava por que nós não conseguimos expandir a produção de tilápia na nossa área. E é por causa de um dos motivos, dentre outros, é a temperatura da água. Nossa água é mais fria. Né? Então, perde-se produtividade. O que nós vamos fazer com a tilápia, então? Vamos esquentar a água? Não, né, pessoal? Isso o futuro vai fazer. O aquecimento global vai esquentar a nossa água. Até lá, vamos mexer na tilápia, vamos mexer no corpinho dela, né? Fazer uma modificação genética nela para ela ficar mais resistente a essa água fria. E na época, quando veio que a gente tinha tecnologia, e a tecnologia custava R$1 milhão. E o pessoal lá no programa Oeste Desenvolvimento passou o chapéu, com os parceiros, a tecnologia foi comprada, transferida para a UniOeste, a UTF e a Universidade Federal do Paraná, o FPR de Campo de Palotina. Foi criado o Centro de Agricultura em Maipá, e hoje nós demos o salto. E isso viabilizou, pessoal, R$58 milhões de investimento no novo frigorífico. Então, a parceria público-privada, esse diálogo entre alguns setores da sociedade, que fez também ajudar nessa grande transição. Mas vocês não ficam atrás, porque hoje vocês têm o Instituto Federal aqui e assiste ao programa. E tem gente muito boa aqui nesse Instituto Federal, pessoal. Então, em termos de conhecimento, agora vocês podem correr atrás do tempo. Então, infelizmente, esse grande salto que ocorreu em Palotina, né, que em termos de PIB, eles foram lá para quase 3 bilhões de PIB, e vocês ficaram aí entre 1 bilhão e 1,5 bilhão. Mesmo assim, pessoal, nossa região oeste tem 50 municípios. Desses 50 municípios, só 13 municípios que crescem muito, que puxam a região, e Assis é um deles. Então, vocês estão no clube dos ricos na região. Então, vocês acharem que a coisa está ruim aqui, se lembra que tem município muito pior que vocês. Então, não dá para chorar que Assis é um município pobre, porque não é um município pobre. Talvez precise um pouco mais de investimento, mais empreendedorismo, mais mobilização, não sei outra coisa falar sobre isso, mas não é um município pobre. Não é passado, por favor. E aqui são comparativos, pessoal. Qual é o comparativo? Eu mostrando o PIB de Toledo, por exemplo, que é de 7 bilhões de reais, o PIB de Assis de 1 bilhão de reais, né? Mas nós, economistas, sempre olhamos o PIB por habitante, ou seja, qual é a capacidade de cada indivíduo dentro do seu município de criar riqueza. Esse é o PIB por habitante. E se eu olhar ali, pessoal, Palotina está lá em vermelho, né? A capacidade de Palotina aumentou muito. Assis Chateaubriand, infelizmente, está aqui em azul, a capacidade ainda é baixa, e Toledo está ali no meio. Ou seja, Toledo, apesar de todo esse dinamismo, a capacidade, a produtividade para habitante ainda é baixa. Nós estamos passando também por uma demanda muito grande. Por exemplo, está faltando mão de obra qualificada. Né? Mão de obra com ensino médio completo, ensino técnico, ensino superior completo, está uma grande discussão sobre isso. Eu vi alguns empresários me dizendo, olha, cara, eu nunca fui em reunião para discutir problema de falta de trabalhador. Eu fui para discutir problema de falta de emprego. Esse negócio de falta de trabalhador é a primeira vez na minha vida.
Então, hoje está um grande debate, como disse, quem criar para suprir essas vagas. Né? O pessoal já está falando na imigração selecionada, você procurar imigrantes de alto nível, né? Agora está chegando, o Toledo importou uma leva de ucranianos altamente capacitados para tentar atender pessoal essa estrutura produtiva. Então, cada município está procurando, de uma forma criativa, suprir seus problemas. E a nossa justiça apropriando ficou um pouco abaixo nessa produtividade. Não é que vocês são ruins, é que é um município ainda agropecuário, que o prefeito falou na fala dele, olha, nós ainda temos uma vocação rural. A hora que chegar a firmeza, o PIB de vocês vai subir e o PIB por habitante também vai subir. Tá? Depois ele vai se estabilizar. Vou fazer uma previsão aqui. O PIB de vocês vai dar um salto, a economia vai bombar, depois ela vai se estabilizar. O que significa ela vai se estabilizar? Que para vocês bombarem mais, vocês precisam se mexer. É um investimento local, atender as demandas que o frigorífico exige, não só outros setores da sociedade também, é mais rede hoteleira, é mais área urbana, é qualidade da área urbana e assim por diante. O próximo, por favor. Aqui mais uma comparação para vocês, pessoal, só para mostrar a grande transição que vocês vão passar. Olhem o valor adicionado de vocês da indústria, né, é muito pequeno ainda, se eu comparar com Palotina e com o Toledo. É claro, como eu falei, isso é um momento de transição. O frigorífico deve entrar em funcionamento no ano que vem, né, mais tarde, em 2024 ainda. Então, essa aqui vai ser a grande transição de vocês, né? Para uma estrutura mais diversificada em termos de produção, né, entrar em outros municípios industrializados, porém, isso, claro, vai demandar novos desafios. Se vocês observarem, pessoal, em termos de agropecuária, por exemplo, ainda o município de vocês não está assim tão atrás dos outros, porém, por exemplo, na área de comércio e serviços, vai demandar bastante. Essa semana eu fui conversar com os investidores em Palotina, participei de uma atividade em Palotina, na Disputa, em Londrina, e um dos investidores me falou, olha, eu estava morando lá na região. Aí eu perguntei para ele, você se mudou para Londrina, qual foi a grande diferença de Londrina para vamos dizer, para o município da região, tá? Só para você dizer. E ele me disse, professor, a grande diferença não foi nem o tamanho de cidade, foi o atendimento. Nossa, como nós somos bem atendidos aqui em Londrina. Você vai no comércio, nossa, o cara quase pega o pó. Você vai em qualquer lugar, o atendimento, assim, é uma coisa impressionante, pessoal. Ou seja, a transição não é apenas de criar mais base produtiva, mas é uma transição mental também. Nós temos que nos preparar para ela. Esses códigos mentais, preparar para um bom atendimento, vai chegar mais pessoas, nós temos demandas para suprir, são novos negócios que vão acontecer e nós temos que estar preparados com isso, com o nosso melhor. Né? Por favor, próximo. Nós temos um indicador que é estimado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o Firjan de Desenvolvimento. Se eu colocar o Firjan Educação e Saúde aqui, vocês estão até bem. Mas quando eu coloco o Firjan Emprego e Renda, pessoal, esse dado é de 2016, é só para mostrar o quanto você estava atrasado. Né? Até Palotina e Nova Aurora conseguiram melhorar no Firjan. Mas o que o Firjan Emprego e Renda mostra? Ele diz, daquele município, por exemplo, você já Chateaubriand, quantos desses municípios estão formalizados? Quer dizer, você tem gente trabalhando para no emprego informal. Segundo, a renda dessa população está melhorando ao longo do tempo. Então, são algumas perguntas que o Firjan coloca, e nesse quesito, a CIS ainda está um pouco atrasada em relação aos demais, porque o CIS estava pior ainda, né? Jesuítas e Formosa estavam numa situação mais difícil. Se eu colocar o Firjan 2020, 2021, 22, 23, que ainda não saiu, vai sair em breve, com certeza a situação de vocês vai melhorar. Então, é o que eu falo para vocês, em termos de desenvolvimento, vocês estão no momento de transição. São as dores do parto. Né? Vocês vão agora galgar para um outro patamar, e nesse patamar vocês têm que estar preparados. Próximo, por favor. E nessa virada da CIS, pessoal, como eu falei para vocês, se alguém diz que a CIS não é desenvolvida, é patinho feio, não é verdade. Vocês têm coisas que os outros não têm. Eu estava olhando, por exemplo, as contas do hospital, está lá na internet, para quem quiser ver, pessoal, todo o balanço, e está com superávit. Tive o prefeito do hospital 2 milhões, já há uns 4, 5 anos. Pessoal, nossa gaúcha, todo ano tem que estar com 5 milhões. Lá em Toledo, então, Oeste, teve alguns problemas aí no fluxo de caixa, né, precisando também de apoio e sustentação. Vocês estão aí com giro financeiro de 35 milhões ao ano no hospital, com superávit, então isso é muito positivo.
muito positivo. Sem contar os investimentos que foram feitos, né, ampliados, me parece, no início do período. Algumas empresas locais hoje já estão exportando, que é muito bom também, aproveitar que o real se desvalorizou, não sabemos o que vai acontecer agora nessa transição no próximo ano. O real se desvalorizou e isso abriu um leque interessante nas nossas exportações, né, principalmente exportações de alimentos, e a primeira que vai chegar aí, pessoal, praticamente, com 7.500 empregos, com investimento quase equivalente ao PIB de vocês. Então, vocês vão dobrar, né? Vão dobrar, porque o PIB de Assis é 1,5 bilhões, então agora vocês vão entrar num gol de foguete. Agora a pergunta é, e pós-mês? Acho que essa é a questão a se fazer. Está todo mundo contente, tudo mais, e pós-mês? Como eu falei, vai vir investimento, vai dar o salto, e depois a economia se estabiliza, e ela demanda para continuar crescendo novos investimentos. Pessoal, sem investimento a economia não anda. Sem consumo a economia não anda. Né? Quanto mais o povo tiver dinheiro na mão e está gastando aqui, melhor ainda. O próximo, por favor. Rapidinho aqui, né, pessoal, que o Célio está louco para falar. Começar, pessoal, com o Instituto Federal. Né? Eu cheguei aqui no Instituto, eu não conhecia, a segunda vez que eu venho assim. Outra vez eu vim aqui com uma atividade na Associação Empresarial, mas já tenho quase 10 anos. Né? E o Instituto Federal, pessoal, é uma indústria sem chaminé. Mas tem que valorizar a indústria, né, pessoal? Pra vocês terem uma ideia, eu sou professor de uma faculdade de economia, uma pequena faculdade de economia, que injeta por ano 3 milhões, só para a faculdade de economia, injeta por ano 3 milhões de reais na economia de Toledo. Porque ela tem 80 alunos bolsistas. Cada bolsista de doutorado ganha uma bolsa de R$ 18.500. Cada bolsista de mestrado ganha uma bolsa de R$ 1.500, sem contar aqueles que vêm bolsistas do SISU e de outras fontes, né? Sem contar o recurso que nós captamos. Tudo isso, pessoal, entra no comércio. Entra no comércio. Eu, quando cheguei em Toledo em 97, não tinha casa para alugar. De repente, os agricultores vieram do interior e eu tinha investido nas cidades, né, também. A maioria daqueles prédios, donos são agricultores. Vocês veem o agricultor de Toledo chorando, ele é chorão mesmo, né? São tudo bem querido. Então, é o reinvestimento no município. Então, de um lado, pessoal, é a infraestrutura, de outro lado, a cooperação técnica para resolver problemas. Então, vocês têm um grande parceiro aqui, o finado José Carlos Esquernato, um dia que procurou a ANS Toledo, e disse que ele queria captar recursos no exterior. Né? Queria ir até a Agência Francesa de Desenvolvimento, captar recursos, e quando foi falar com a Agência Francesa, eles pediram para uma universidade ajudar ele a fazer o projeto, ele procurou a ANS. Né? E lá captou 5 milhões de euros, foi todo aquele projeto, ciclovias, que vocês veem em Toledo, arborização e parques lineares, foi com esse recurso. Então, naquele momento, a UNES foi uma grande parceira. Né? Outra vez, o Lúcio Demarque também procurou a nossa UNES, porque ele queria saber quanto custava realmente cada prato de merenda e de alimentos servido em Toledo nos restaurantes populares e nas escolas municipais. Porque ele estava esvaletado, ele achava que gastava demais e recebia muito pouco, né, do fundo de merenda do governo federal. Aí foi o nosso pessoal lá visitar as escolas, visitar a cozinha social, a merenda é toda centralizada, ela não é feita nas escolas, e para calcular quanto custava cada pratinho para ele usar esse recurso, né, esse estudo, para subsidiar e aumentar. Ele conseguiu fazer isso, né, com dados técnicos, inclusive fechou com os restaurantes populares, né, mostrando que não era viável. Então, pessoal, esse conhecimento que está aqui no Instituto Federal, vocês têm que saber usar eles, né, usar esse conhecimento. Está aí à disposição de vocês, né, doutores muito bem informados, né, com muito conhecimento, mobilizado, pessoal. Formação de recursos humanos, então, eu falei para vocês, olha, a cidade está mudando, ela vai fazer uma transição, são novas atividades. Qual é o profissional que vocês vão precisar? Assistência profissional? E no futuro, pessoal, a cidade do futuro que eu vou falar daqui a pouco. Então, o Instituto também pode entrar, né, não só em vários setores aqui de formação de RH, mas também ajudar em captação de recursos. Então, vocês têm aqui um grande potencial e com o diálogo pode ser bem aproveitado. Próximo, por favor. Bom, alguns desafios dessa virada, pessoal. Primeiro, o crescimento ordenado da agricultura. Eu vi um caso ali no Marechal Rondon. Nós vamos fazer um trabalho no Marechal Rondon, que era para ser 3 meses e virou 18. Né? Era para ser 2 reuniões, virou 24 reuniões. Né? Foi assim. E foi uma discussão de Marechal Rondon do futuro. Né? Qual é a cidade que eles queriam no futuro e tudo mais. E preparar o orçamento. Por quê, pessoal? Quando vocês fazem, às vezes, o plano plurianual de investimento, às vezes o contador da prefeitura vai lá dar uma olhada nos números e põe a inflação de projeto. Né?
E às vezes esquece de perguntar, escuta, mas isso que você está projetando, mas rua, calçada, nos interessa? A cidade do futuro, pessoal, vai abastecer carro elétrico. Os novos prédios de Toledo tem que ter agora na garagem a tomadinha para abastecer carro elétrico. Isso não tem que ter energia no Brasil, né? Vamos ter que pôr a placa solar. Os novos projetos de edifício, agora com reaproveitamento de água, e a placa solar. O pessoal, a cidade do futuro vai ficar mais quente. E não é qualquer árvore que você pode plantar, né, ao longo da via pública. Tem algumas que dão alergia, né? Tem pessoal que tem rinite alérgica, né? As crianças agora estão sendo com muita alergia por conta desses problemas agrotóxicos. Então, nós temos que preparar a cidade do futuro, uma cidade que vai estar mais quente, mais entulhada de gente, né? Com mais carro e tudo mais. Então, nós temos que pensar a cidade do futuro. A cidade do futuro também vai ter mais drones. Sabe o que é drones, pessoal? Agora está até fazendo entrega lá em Cascavel. Cascavel testando os drones para fazer entrega. Então, vocês vejam que é todo o movimento e nós temos que ter essa visão de que terá a cidade do futuro para nós nos anteciparmos a esse futuro. Então, é a nova urbanização, a nova visão do que é o urbano na cidade, pessoal. Sem contar a questão de água, né? Os resíduos urbanos. Tem o caso dos resíduos de suínos, né? Vocês vão aumentar a produção de suínos, e aqui na nossa região o plantel é bem significativo. Hoje, ainda bem que já temos tecnologia para mitigar esse impacto ambiental do suíno, mas também tem que saber se é bem usado. Tem um caso aqui de vocês conhecem aqui, Rio do Oeste, que é um município que tem uma bacia de produção de suínos que é incrível, já tem quase 100 suínos para cada habitante lá em Rio do Oeste. E sabe o que eles fizeram? A Prefeitura Municipal de Entre Rios, pessoal, tem 72 prédios públicos. 72. Aí, pensaram o seguinte, bom, se nós temos que abastecer esses prédios com energia, são escolas, são creches, são leis, né? Então, por que não abastecer com energia produzida na cidade? Fizeram lá um investimento, construíram uma usina termoelétrica movida a biomassa. E agora, em vez do prefeito mandar o chequinho para Copel, e o dinheiro vai para Curitiba, e de Curitiba só Deus sabe, né, para onde vai, agora aquele cheque, pessoal, fica no município. Ele é pago aos agricultores, né? 32 produtores rurais que fornecem biogás para essa usina termoelétrica e liga e abastece os prédios públicos municipais. Em vez de dinheiro para Curitiba, agora está ficando Entre Rios, né? E esse é o Natal do pessoal todo ano. Mais um cheque, mais uma renda de grana no município, pessoal. A expansão das vagas em creche, escola pública. Lá em Toledo nós temos esse problema de falta de mão de obra, não sei se ocorre quem assiste a Toledo, mas nós temos um problema estrutural. O CEMEI só fica com a criança meio turno. Como é que vocês querem que a mulher trabalhe se ela tem que cuidar outro meio turno da criança, pessoal? Então nós temos um problema estrutural. É claro que isso exige investimento, um grande esforço por parte do poder público, mas são coisas que nós temos que pensar também. Né? Aqui em Marechal Rondon, eles foram até a iniciativa privada e compraram vagas nas creches privadas, nas escolas privadas, para tentar mitigar o problema. Porque Rondon é um problema temporário. Por que é um problema temporário, Rondon, pessoal? Porque Rondon, daqui a 15 anos, 50% da população vai ser idosa. Vai ser idosa, tem mais de 40 anos, 50 anos. É uma transição que vocês não têm. E os dados demográficos de Assis, vocês ainda têm muitos jovens. O bônus demográfico de vocês é muito bom. É só preparar esses jovens para o mercado de trabalho. Né? A qualidade dos serviços públicos também é muito importante. A qualificação permanente da mão de obra. Não só da mão de obra da iniciativa privada, mas também do próprio setor público, né, que ao longo do tempo tem que ser qualificado. A governança comunitária, pessoal, o papel dos conselhos municipais. Os conselhos são muito importantes, porque é a voz da comunidade, e os conselhos, em geral, eles também deliberam sobre recursos que são muito importantes para a comunidade. Né? E é importante que você tenha os conselheiros serem bem orientados também. Aqui uma demanda, a aplicação da rodovia Chateaubriand-Toledo, não sei se já existe essa demanda, né? Só se não existe, tem que ter a pauta dela. Ela tem que estar pautada. E toda hora tem que estar falando do assunto. O assunto não pode morrer, porque se morrer, esquece. Né? Vai ser muito importante. Vocês vejam que a primeira vai estar a 15 quilômetros de vocês e está a 25 de Toledo. Geralmente a cidade maior que polariza menor. Então, vocês têm que construir uma boa infraestrutura para ser também atrativo para esses novos negócios. Tá? Então, a rodovia, dentre outros, é muito importante. Não está aqui, mas está ligado à questão ambiental, pessoal, que é a questão da água. Né? A água é muito importante. A nossa região aqui tem carência d'água. Inclusive, quando foi feito o primeiro estudo de viabilidade do frigorífico, foi apontado que uma das deficiências aqui de Assis é água, pessoal. Eles apontaram, não fui eu que apontei.
Ou seja, né, se vocês olharem a contabilidade hídrica, segundo o Instituto da Água e Terra, vocês destruíram 1.000 nascentes nos últimos 15 anos. Vocês destruíram, não foi eu que estou dizendo, eles estão dizendo. E tem que recuperar, né? Tem que cuidar da água, tem que cuidar da água, isso é muito importante. A manutenção dela, o reaproveitamento. Como eu falei para vocês, os novos prédios, que tem que repensar o reaproveitamento, o reuso da água, né, em todos os sentidos. Então, é uma grande demanda, um grande desafio para o futuro. Né? Próximo, por favor. Muito bem. São desafios, pessoal, são apontamentos econômicos. Como eu falei, vocês vão passar por uma transição. Cidade caiu, também tem que cuidar. E também vem os problemas sociais que isso acarreta, né? O processo de desenvolvimento, você começa a atrair todo tipo de pessoa com todo o problema psicossocial, mas pode ser feito de forma bem ordenada. Veja o caso de Toledo, que é uma cidade que, apesar do seu tamanho, da sua estrutura, é uma cidade que oferece até uma boa qualidade de vida, e você pode oferecer isso com certeza. Mas é se preparar, né? Pensar o plano diretor de uma cidade futura, uma cidade mais inclusiva, pensar que agora vocês vão sair numa posição bem interessante aqui na região. Assista também a Érica, que é líder nessa porção aqui da bacia do Rio Piri. Então é muito importante que vocês se consolidem. E tem outros municípios aqui no entorno que estão muito problemáticos, né? Só para citar o caso de Brasilândia do Sul, nós levantamos alguns dados do programa S Desenvolvimento, que é esse trabalho que eles estão fazendo sobre empregabilidade, pessoal, e mais de 50% da população de Brasilândia do Sul está na informalidade. E é uma população que vai buscar essas vagas na FUNESA. Né? É uma população que vai vir, que você vai ter que atender. Ou eles se multam, ou eles ficam, né, no movimento pendular, vai e volta para a Brasilândia. Então, com certeza, a CIS vai ficar cada vez mais atrativa. De outro lado, abre oportunidade de negócio, os novos loteamentos, né, os novos imóveis, os aluguéis. Abre oportunidade também de novos empreendimentos, do comércio, do setor de serviços, mais dinheiro circulando aí na área financeira. Então, às vezes, traz alguns problemas, mas eles podem ser mitigados com uma boa organização, com uma boa coordenação, e de outro também traz novas oportunidades. Eu vou ficar por aqui, pessoal, para passar a palavra para o César, e fico à disposição depois se alguém tiver uma pergunta ou questionamento. Muito obrigado. Obrigado, professor Jandir. Neste momento, convido o professor César Gomes de Freitas para nos agraciar com a exposição dos resultados dos seus estudos. Professor César. Salve os ajustes. Obrigado, Matheus. Fique à vontade. Boa noite a todos. É um prazer imenso e uma alegria inenarrável poder estar aqui com vocês. Eu quero começar fazendo alguns agradecimentos. Estou muito feliz que diversos dos participantes da pesquisa nos aceitaram o nosso convite de estar aqui esta noite. Então, nosso muito obrigado. Eu não vou citar nomes, atendendo ao conselho do professor Jandir. Eu não citarei nomes, mas quero agradecer de coração aos participantes da pesquisa que nos brindam hoje com a sua presença. Agradecer ao prefeito Altinho, Matheus, obrigado pela realização dessa audiência pública, é uma honra poder estar aqui. Só quero pegar um gancho, professor Jandir, o senhor falou que o município tem que usar mais o Instituto Federal, eles já estão usando, começaram a usar. Um pouco atraso, né, professor prefeito? Que nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Saúde, fizemos um curso para a capacitação dos gestores da saúde em fundamentos da gestão. A primeira turma já foi feita, já foi concluída, com bastante sucesso. E aí eu abro um convite para os demais secretários, que estamos abertos aí, quem quiser aproveitar e capacitar os seus servidores, estamos à disposição, só entrar em contato com o campus, né, Elton? Só falar com a gente aqui que o curso está pronto, à disposição de vocês. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, das autoridades, dos nossos alunos, obrigado pela presença de todos. Nós vamos apresentar agora a pesquisa
de pós-doutorado que nós realizamos. A pesquisa tem 2 momentos. No primeiro momento, nós fizemos uma pesquisa sobre Assis Chateaubriand, tentando identificar... Pode passar o William, por favor. A primeira pesquisa, ela visou identificar a percepção das lideranças de Assis Chateaubriand em relação ao desenvolvimento socioeconômico. Essa primeira pesquisa redundou num trabalho, que é o desenvolvimento socioeconômico na perspectiva das lideranças, no caso do município de Assis Chateaubriand, um trabalho que já está submetido numa revista científica. E o objetivo dessa audiência pública é exatamente fazer com que esses resultados não fiquem perdidos em periódicos científicos. O professor Jandir falou assim, olha, teve tão bons resultados aqui, tanta informação importante, não vamos deixar isso nos periódicos científicos, vamos divulgar para a comunidade. E, mais uma vez, eu agradeço ao Matheus a oportunidade dessa audiência pública, exatamente para que a gente possa divulgar esses resultados. Próximo. Eu quero começar falando sobre um conceito importante, que é o de desenvolvimento local. Porque a ideia de nós irmos realizar esse pós-doutorado é exatamente retomar as pesquisas do nosso mestrado. Eu fiz mestrado na Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande, num programa de desenvolvimento local. E o conceito de desenvolvimento local, a base dele é que a comunidade, paulatinamente, se torne apta a agenciar e gerenciar, ou seja, diagnosticar, tomar decisões, planejar, agir, avaliar, controlar, o aproveitamento dos potenciais próprios dela, comunidade, assim como uma metabolização comunitária de insumos, investimentos públicos, privados ou externos, que é o que nós chamamos, pode passar, William, que é o que nós chamamos de desenvolvimento endógeno. A ideia do desenvolvimento local é que o desenvolvimento ocorra de dentro para fora. Porque durante muito tempo houve uma ideia de que se o governo federal, o governo estadual injetasse dinheiro numa determinada região, numa determinada cidade, o desenvolvimento aconteceria automaticamente. E a nossa experiência mostrou que isso não é verdade. Isso não é assim tão simples. Não é só jogar dinheiro que a coisa vai funcionar. Nós precisamos descobrir as nossas potencialidades, as nossas características, os nossos potenciais e usá-los para que a gente possa fazer um desenvolvimento permanente, para que a gente possa fazer um desenvolvimento de longo prazo. Próximo. Acho que o William, por favor. E aí, a nossa ideia, então, como eu falei, foi pesquisar as lideranças. Conhecer a perspectiva das lideranças de Assis Chateaubriand em relação ao desenvolvimento socioeconômico do nosso município. E a gente precisa contextualizar que eu estou em Assis Chateaubriand há pouco tempo, 2 anos. Eu cheguei aqui na pandemia, durante a pandemia. Eu não conhecia a cidade, né? Houve uma oportunidade, a gente aproveitou, e aí nós chegamos durante a pandemia. Toda aquela complicação da pandemia, e aí tivemos essa ideia de fazer uma pesquisa para identificar, para conhecer melhor um pouco a comunidade que nós estávamos nos inserindo. Próximo. E por que estudar a percepção das lideranças? Porque conhecer os porquê e como funcionam as lideranças, tanto explícitas como implícitas, no âmbito da comunidade, tanto ativas como proativas ou freativas, é extremamente importante para um processo ou um projeto de desenvolvimento. E percebam que aqui, essa definição do professor Vicente Fidelis de Ávila coloca todos os tipos de liderança que a gente pode ter. Porque vocês sabem que tem muita gente que é ativa, é proativa, quer que a coisa aconteça, mas nós temos muitas lideranças que, infelizmente, são reativas, ou seja, lutam contra ou procuram impedir
o desenvolvimento de uma comunidade, de uma cidade. Próximo. E agora eu acho que isso é o que trouxe muita gente aqui. Vamos falar dos resultados da pesquisa. Eu acho que eu vou decepcionar muita gente, porque eu não vou citar nomes. Então eu vou só apresentar os resultados e números. Quem são as lideranças de Assis? Como nós chegamos às lideranças de Assis Chateaubriand? Nós definimos e escolhemos uma liderança. Vamos conversar com essa liderança. Fizemos um questionário, uma entrevista. E a última pergunta da entrevista era a seguinte: por favor, me cite o nome de 3 lideranças de Assis Chateaubriand. O que lhe vem à cabeça quando se fala em lideranças de Assis Chateaubriand? Uma coisa interessante que eu tenho que compartilhar com vocês é uma certa dificuldade das pessoas em responder essa pergunta. As pessoas diziam um nome, 2, para que chegava no terceiro. Peraí, deixa eu lembrar. Quando nós atingíamos esses 3 nomes, a gente agradecia, encerrava a entrevista e íamos conversar com esses 3 nomes, com essas 3 pessoas. E, por sua vez, davam mais 3 nomes, por sua vez, davam 3 nomes. Chegamos a um total de 30 nomes. Durante toda a pesquisa, surgiram 30 nomes. Então, de certa forma, eu posso afirmar que nós temos hoje em Assis Chateaubriand 30 lideranças. Eu não consegui falar com as 30. Tem algumas pessoas que são difíceis de se falar. Mas falei com 25. Que eu considero, e o professor Jandir, uma representação bastante interessante das lideranças de Assis Chateaubriand. Agora, alguns dados sobre essas lideranças. Primeiro aqui, por favor, William. Das 30 lideranças que surgiram, 15 apareceram apenas uma vez. Tiveram uma citação durante os questionários, a aplicação do questionário. Próximo. Nenhuma liderança religiosa apareceu. O que para mim é uma surpresa, tendo em vista que Assis Chateaubriand é uma cidade pequena, do interior. Cidades pequenas do interior tendem a ter, via de regra, lideranças religiosas fortes, presentes. Nós não encontramos, não foi citada nenhuma liderança religiosa. Próximo. Entre os 3 mais citados, e aí nós tivemos vários nomes que foram citados diversas vezes. Entre os mais citados, nós temos uma liderança empresarial, uma liderança política e, no terceiro colocado, outra liderança empresarial. No total, das 30 lideranças que nós identificamos, a grande maioria são lideranças empresariais. O que nós consideramos muito natural, né? Pela questão de geração de emprego e renda, e também importante, uma vez que mostra o papel desses empresários no cenário de Assis Chateaubriand. Eu preciso compartilhar com vocês que essas conversas com essas 30 lideranças foi extremamente surpreendente, no sentido positivo. Eu fiquei muito impressionado com as lideranças que nós identificamos aqui em Assis Chateaubriand. Alguns deles com uma mais idade, vamos colocar assim, mais experientes, mas muitas lideranças jovens e com um bom conhecimento, uma boa perspectiva, uma boa percepção em relação ao seu papel
na comunidade. Foi muito bacana, foi muito legal isso. Próximo, Emílio. Vamos aos resultados. O que essas 30 lideranças nos apresentam? A opinião geral das lideranças é que o desenvolvimento de Assis Chateaubriand poderia ser melhor. Nós perguntávamos para ela, olha, na sua opinião, o desenvolvimento de Assis é ótimo, bom, regular ou ruim? A maioria colocou como bom. Poderia ser melhor, mas não é. E aí nós perguntávamos para elas por que você coloca o desenvolvimento de Assis como bom. Próximo. Eles responderam o seguinte: alguns fatores não permitiram um desenvolvimento mais elevado. Por exemplo, falta de apoio político. O pessoal colocou que gostaria de ter um maior papel mais ativo em relação ao poder público, em relação ao desenvolvimento. E aí eu quero fazer um registro, porque eu sei que a nossa prefeitura tem buscado parcerias, e aí talvez o que falta para o prefeito seja uma melhor divulgação em relação a essas parcerias que a prefeitura tenta alcançar e tenta buscar. Mas, de uma forma geral, se coloca que eles gostariam de ver uma maior participação, e isso vale para os nossos vereadores também, né? Uma presença mais ativa em relação aos projetos de desenvolvimento. Próximo. Falta de planejamento. Essas lideranças, quero deixar bem claro que não é a minha opinião, é a opinião das 30 lideranças que nós entrevistamos na nossa pesquisa. Essas lideranças consideram que há uma falta de planejamento. Quem está pensando no futuro de Assis? Quem que está procurando, buscando, fazendo algum tipo de planejamento, de organização para esse futuro? O professor Jandir deu o exemplo de Marechal Cândido Rondon. 30 anos, é isso? Então, pensando em 2035. Próximo. E forte dependência do agronegócio, que, como o professor Jandir já adiantou, com a chegada da firmeza, a gente vai sair um pouco dessa dependência do agronegócio e vamos começar um novo nível de agroindústria que vai mudar um pouquinho o nosso perfil. Próximo. Entretanto, eu quero registrar isso, o reconhecimento de que o nível de desenvolvimento do município vem melhorando. Uma frase que eu ouvi muito foi: nos últimos 10 anos, o município de Assis Chateaubriand melhorou sensivelmente. Mas a percepção das 30 lideranças que nós entrevistamos é que estamos em progresso. Já tivemos pior, estamos melhorando, não estamos onde queríamos, mas estamos bem, estamos caminhando bem. E há uma grande perspectiva em relação ao curto prazo, a melhora desse desenvolvimento em razão da chegada do frigorífico da firmeza. Então, essas lideranças têm uma visão muito clara de que o frigorífico da firmeza vai causar mudanças, causar alterações, em sua maioria positivas. É claro que a gente percebe uma preocupação com a questão social, com a questão da educação, com a questão da saúde, porque a população vai aumentar, nós vamos ter que dar conta desse aumento da população. Mas, em termos de emprego e renda, por exemplo, e como o professor Jandir é onde a gente fica para trás, vamos colocar assim, quando se fala do índice Firjan de desenvolvimento municipal, a tendência é nós melhorarmos. Próximo. Perguntamos para essas lideranças quais, na visão delas, são aqueles fatores que impedem, que servem de impedimento para o maior desenvolvimento do município. As respostas foram as seguintes. William,
Na opinião das lideranças participantes, novamente a questão política aparece. É consenso que as brigas e desavenças entre grupos políticos foram e são muito prejudiciais ao nosso município. Como eu falei, eu estou aqui há 2 anos, então eu não posso emitir qualquer tipo de opinião, mas, como eu falei, essa é a opinião das lideranças do nosso município. E, pelo que eu já ouvi, houve, certos atritos, certas divergências, certas desavenças, brigas que acabaram por prejudicar, ou pelo menos não ajudaram o desenvolvimento do município. Próximo. Os participantes apontam que a falta de uma maior participação do setor público como agente indutor do desenvolvimento. Qual que é a colocação dessas lideranças? Que o setor público ele tem a faca e o queijo na mão. Eles podem usar o seu poder, a sua estrutura, aquilo que eles para ajudar a fazer com que haja um maior desenvolvimento do município. Próximo. E identificou-se a percepção da necessidade de uma maior parceria entre os setores públicos e privados para fomentar projetos de desenvolvimento. Por que a Prefeitura e a Câmara Municipal não se juntam com a Associação Comercial para planejar, organizar, refletir, pensar o futuro de Assis Chateaubriand? Por que não há uma maior união em termos de, olha, precisamos pensar no nosso futuro e vamos trabalhar juntos para o bem da comunidade como um todo? Eu vi muito isso dessas lideranças. Próximo. Nós perguntávamos também quais os fatores ou elementos que poderiam, melhor utilizados, ajudar a Assis Chateaubriand a crescer, a se desenvolver. Segundo as lideranças, próximo, os fatores ou elementos que poderiam, sendo melhor utilizados, contribuir para o melhor desenvolvimento socioeconômico do município, foi consensual que os investimentos em educação e capacitação de mão de obra são importantes. E aí isso só reforça o que o professor Jandir colocou anteriormente, a importância do IFPR, a importância da Unimel, a importância das instituições de ensino, de uma forma geral, para contribuir para uma melhor qualificação e capacitação da mão de obra. Assis Chateaubriand, todo mundo sabe disso, tem problema de falta de mão de obra, a dificuldade. Eu costumo dizer para os meus alunos em sala de aula que muitos empresários aqui, Matheus, são obrigados a ficar com um funcionário ruim, porque se ele mandar o ruim embora, não tem que botar no lugar. Você é obrigado a ficar com um funcionário que talvez você não gostaria de ter ali. Isso causa um problema sério para as nossas empresas, para as nossas organizações. E há uma reclamação, vamos colocar assim, dos empresários também, que gostariam de ver um maior empenho dos jovens, principalmente no primeiro emprego, para contribuir mais para as empresas, para as organizações. Próximo. Outros pontos relevantes. De forma geral, predominou nas entrevistas a percepção de uma elevada expectativa, grande autoestima, autoconfiança e esperança em relação ao desenvolvimento socioeconômico futuro do município de Assis Chateaubriand. A chegada da Frieza traz uma grande perspectiva positiva para o futuro da nossa cidade. Tanto que muitos desses empresários que ouviram as lideranças empresariais, se não já fizeram, estão planejando fazer investimentos para atender a nova demanda ou as novas demandas que surgirão no nosso município. Próximo, William. Diversos participantes apontaram Assis Chateaubriand como um grande potencial para se tornar um polo regional de saúde. Muitos dos entrevistados apontaram que, com os investimentos corretos, principalmente dos empresários, dos médicos, Assis Chateaubriand poderia se tornar
um polo regional de saúde muito interessante, que de certa forma já é um hospital, mas que, obviamente, a iniciativa privada tem que dar sua colaboração também. Então, investir em equipamentos, investir em exames, para que a gente não precisa sair daqui e ir para Toledo fazer os exames e assim por diante. Próximo. Notou-se uma grande expectativa da melhora do desenvolvimento socioeconômico no futuro próximo, em virtude da instalação, como nós já falamos, do frigorífico Free mesmo. A Frimeza aparece, ela é, eu diria, protagonista, né, na pesquisa, uma vez que todo mundo está de olho nela, de forma direta ou indireta, seja para conseguir um emprego, seja para aproveitar o crescimento econômico que ela vai trazer para a nossa cidade. Mas, óbvio, por questões óbvias, ela tem um certo protagonismo na nossa pesquisa. Próximo. Nós perguntamos para essas lideranças quais cidades elas consideravam com melhor desenvolvimento socioeconômico entre Assis, Palotina, Nova Aurora, Formosa do Oeste, Jesuítas e Tupanci. A grande maioria ficou entre Palotina e Assis Chateaubriand. Quem vocês acham que ganhou? Palotina ganhou, porque teve mais citações. Mas Palotina, ela acaba tendo mais citações pela questão do que ela já é. E Assis Chateaubriand pelo que ela vai ser. Por isso que eu falei que as perspectivas para o futuro de Assis, nessas lideranças que nós temos, são muito interessantes, são muito legais e quem estuda economia sabe que a perspectiva de melhora acaba tornando a melhora, ela faz, de certa forma, a melhora acontecer. E aí cabe a nós, cada um de nós, prefeito, vice-prefeito, vereadores, empresários, diretores, gerentes, enfim, cada um de nós, como cidadãos, fazermos a nossa parte para aproveitar esse momento, como o professor Jandir falou, para que a gente possa chegar um pouco mais longe, vamos colocar assim, do que nós estamos hoje. Próximo. Os resultados das entrevistas com as lideranças de Assis Chateaubriand apontam a consciência em relação a fatores que dificultam e impedem e fatores que proporcionam e contribuem para o melhor desenvolvimento do município. De certa forma, há uma concordância geral, não houve grandes divergências em relação a esses fatores. Próximo. Também apontaram uma autoestima elevada. Hoje nós temos orgulhos de morar em Assis Chateaubriand, as pessoas têm essa percepção desse orgulho, e há uma percepção de que os investimentos externos que chegam no município devem contribuir para o progresso e o desenvolvimento socioeconômico. Essa foi a primeira parte da nossa pesquisa, e nós fizemos uma segunda parte, por favor, William, onde nós fomos entrevistar as lideranças empresariais da região. Então, nós entrevistamos lideranças de Palotina, de Formosa, Nova Aurora, Jesuítas e Tupanci, e Assis Chateaubriand. E aqui eu vou começar a apresentar agora os resultados dessa pesquisa com as lideranças da região. Por favor, William. Praticamente as mesmas perguntas, tá? Então, em relação aos fatores ou impedimentos para o melhor desenvolvimento socioeconômico das cidades, e aí eu estou falando de Palotina, Nova Aurora, Formosa, Jesuítas, Tupanci. De novo, a questão política não é exclusividade nossa, problemas políticos estão por aí. Muita gente coloca a localização dessas cidades, o meio oeste mal localizado, estamos fora de linha, estamos longe dos grandes centros, estamos longe, isso causa uma preocupação. O tamanho das cidades, não, minha cidade é pequena, o que eu vou fazer? Não tem jeito, cidade pequena não atrai ninguém vai querer vir aqui, etc.
E um certo conformismo, esse conformismo dos empresários. A gente identificou que os próprios empresários identificam nos seus pares um certo conformismo, que impede novos investimentos. Tá bom assim? O time italiano não se mexe. Eu prefiro guardar o dinheiro no banco, e os gerentes aqui das instituições financeiras ficam felizes com isso, porque ficam com as poupança grande lá, com as contas grandes, estou muito feliz. Porque é uma característica, depois eu descobri que é uma característica local, né? O pessoal gosta de guardar dinheiro debaixo do colchão. Assim, né? Então, em vez de investir, de reinvestir nos negócios, eles preferem guardar dinheiro. Próximo. Os fatores que impulsionam o desenvolvimento dessas cidades, segundo essas lideranças. O papel do poder público, então, poderiam haver uma união maior, a questão do poder público de novo. A localização aparece, mas no sentido oposto. Muita gente acha que estar longe dos grandes centros é bom, porque pelo menos não vem violência, o pessoal não lembra da gente, então fica longe. Influência do agronegócio, que vai, óbvio, tem a nossa economia se baseia no agronegócio. Então é óbvio que a influência dele é importante na nossa economia. E a força de trabalho, no sentido de precisamos capacitar, de novo, a questão da capacitação. Capacitar melhor os nossos colaboradores, a nossa população, para que a gente possa ter uma melhor força de trabalho. Próximo. A construção do frigorífico da cooperativa Firmeza desperta esperança de melhora no desenvolvimento socioeconômico da região, porém também é fruto de preocupação por parte das lideranças de algumas cidades vizinhas. Exemplo, Tupanci. O pessoal de Tupanci está com medo tremendo de Tupanci virar uma cidade dormitório. O pessoal trabalhar aqui em Assis, fazer as compras aqui, resolver a vida aqui, só ir lá para dormir. Isso corre esse risco, né? Há essa possibilidade. Então, muitas cidades vizinhas estão preocupadas, têm essa preocupação em o que vai acontecer com a gente, né? Assis vai, beleza, tudo certo, mas demais. Então, é uma preocupação muito forte em relação às lideranças empresariais da região. Próximo. Quero, mais uma vez, agradecer a atenção de vocês, todos que saíram de casa essa noite para compartilhar esse momento com a gente. Meu muito obrigado a todos que aceitaram participar da pesquisa, que deram o seu tempo para nos atender, responder o nosso questionário. Estou muito feliz com os resultados e agradecer ao professor Jandir, que gentilmente aceitou ser o supervisor do pós-doutorado. Elton, obrigado. Agradeço ao professor Vicente, meu nome. Quero fazer um agradecimento especial ao professor William, que está lá, deu uma assistência bacana no backstage ali. Obrigado, professor William. E agradecer a cada um de vocês. Obrigado mesmo, estou muito feliz. E eu acho que agora eu volto a palavra para o Matheus. Obrigado. Bom, gente, dando sequência então a essa audiência pública, após o professor Jandir e o professor César falar, então a gente aí abre perguntas e questionamentos e contribuições com os temas que nós foram apresentados aqui. Professora Keila, a senhora quer vir aqui à frente, usar o microfone?